Deus, falando tremendamente aos nossos corações, através da Tua palavra, palavra que é revelada e inspirada, mas que nesse momento nós te pedimos iluminação do céu, do alto, ó Deus, para que nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis e com os nossos corações quebrantados e contritos para ouvir a Tua palavra, a palavra do céu. É isso que nós te pedimos, oramos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, nessa noite a gente vai ver a graça salvadora de Deus que nos alcançou. E a graça, ela nos leva às boas obras. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite para os irmãos é que a graça de Deus, ela redireciona a nossa conduta pública. É isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui. Logo no versículo 1 ele diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes. Então o cristão, a graça de Deus, ele nos traz a ser obedientes às autoridades constituídas por Deus. Nós não podemos ser cristãos rebeldes, não. Aqueles cristãos que são rebeldes, socialmente rebeldes, não. Nós temos que ter e viver e dar um bom testemunho. Um bom testemunho. Nós temos que dar um bom testemunho. Nós temos que viver e dar bom testemunho diante das autoridades constituídas por Deus. É isso que ele está falando. Lembrem-se que se sujeite aos governantes. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que nós somos cidadãos da terra e do céu. Nós estamos com os pés hoje, agora, nesse exato momento na terra. Mas nós somos cidadãos também da terra e do céu. Por isso nós devemos obediência às autoridades constituídas por Deus. Nós temos uma constituição a seguir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós temos uma constituição a seguir. Nós temos que pagar impostos. E nós temos que dar às autoridades o que é das autoridades. Algumas coisas são exigidas nessa obediência aqui. A obediência, aqui é a responsabilidade civil do crente. Nós temos uma responsabilidade civil. Nós não podemos ser cristãos que vivem no meio de uma sociedade anarquista, sendo um anarquista ou um agitador, não. Nós não podemos ser um agitador social, não. No mundo de anarquia e desobediência, o cristão é chamado a viver pelo exemplo. O exemplo no meio de uma sociedade, o exemplo no meio das autoridades constituídas por Deus. O cristão é exemplo, é chamado a ser exemplo. A graça de Deus que nos alcançou, nos traz para que nós venhamos a ser exemplos diante das autoridades constituídas por Deus. A graça de Deus nos leva a isso, aos governantes, às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. A boa obra que Deus, Ele nos chama pela graça, ela nos faz ser obediente às autoridades constituídas. Porém, tem os seus limites. O Estado não é dono da consciência dos homens, muito menos dos cristãos, não é. O Estado, quando a gente pega o Estado, município, governo e o federal, nós temos que pegar os três aqui. Quando ele se torna um Estado absolutista, opressor, invertendo e subvertendo a palavra de Deus e a ordem, o cristão tem o dever, preste bem atenção, o cristão tem o dever de desobedecer ao Estado. Eu quero que a Amanda coloque bem aqui, Amanda, por favor, Atos 5:29. Importa você obedecer a homens ou a Deus? Se o Estado estiver sendo absolutista, se estiver sendo opressor, invertendo e subvertendo a ordem, nós desobedecemos. Olha o que é que diz aqui, Atos 5:29, vamos ler, igreja. Então Pedro disse aos demais apóstolos e afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso aqui é claro. A palavra de Deus, ela é autoridade sobre os governantes,
sobre a Constituição e sobre a igreja e sobre a vida do crente. Importa que os homens obedeçam a Deus, que os cristãos obedeçam a Deus. Antes importa que venhamos obedecer a Deus. Mas a gente viu lá em Tito 1, né? Nós temos que nos lembrar que nós temos que nos sujeitar às autoridades constituídas. Então, a revelação do cristão diante das autoridades constituídas, e agora a revelação do cristão com os nossos relacionamentos interpessoais. O apóstolo Paulo vai mostrar tudo isso agora, relacionamentos interpessoais, não só dentro da igreja, relacionamento com os nossos irmãos, não, mas também relacionamento com os não crentes. No verso 2, eu quero que a Amanda coloque aqui, verso 2, olha o que é que ele diz, verso 2, Tito 2, tá? Capítulo 3, verso 2, diz assim a palavra de Deus: como é que nós temos que ter a nossa relação agora interpessoal, uns para com os outros, tanto com os irmãos da fé, como com aqueles que não são crentes. Olha o que é que ele diz aqui. Primeiro, que não difame ninguém, que não difame o contraponto, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia com todos. É assim que nós temos que viver. A graça, ela nos traz ao nosso dever civil, obedecer às autoridades constituídas por Deus, e agora ela nos traz a um relacionamento interpessoal. E a primeira coisa que a gente vê nesse ponto aqui é o espírito moderado, o espírito brando. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que nós não podemos de forma nenhuma destruir a reputação das outras pessoas. Aqui é bem claro, ó. Não difamem. Aí ele vai dizer, não só os irmãos da igreja, não difamem ninguém, não difamem as autoridades constituídas e não difamem o seu próximo, o seu semelhante, o seu irmão. A boca do crente deve ser fonte de vida, não de acusações, não. Sabe o que é que significa a palavra aqui? Difamar, blasfemar no grego. É blasfêmia. E quando nós difamamos outra pessoa, sabe o que é que acontece? Acontece um assassinato moral dessa pessoa. Não existe coisa pior do que difamar alguém, ferir a reputação de alguém. O cristão nunca deve difamar, nunca deve caluniar ninguém. Isso aqui é o pecado da língua. O pecado da língua é algo devastador no meio da igreja. O irmão do Senhor, Tiago, vai dizer que a língua é fogo, que a língua é igual a veneno. Ela pode matar e pode destruir. Tiago dedica um capítulo todo da sua epístola para falar do efeito danoso e maléfico da língua. Então a primeira coisa de relacionamentos interpessoais é o que, pastor? Não difame ninguém. E quando você difama alguém, você está quebrando o 8º mandamento. Que é o que, pastor? Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Nós não podemos ser agentes, o agente da calúnia, para prejudicar reputações, não. Nem ser, preste bem atenção, coparticipantes de rodas de intrigas, de grupos ou de facções, porque senão você está quebrando algo que Deus deixou para ninguém se levantar contra o seu irmão. Que não difame ninguém, nós não podemos difamar ninguém. E uma das mentiras mais desonrosas para o ser humano, sabe o quê? Sabe o que é que acontece? É ele querer se promover a si mesmo, provocando mal aos outros. Relacionamentos que glorificam a Deus, meus irmãos. O cristão, ele não difama ninguém. Ele não é um agente, de contenda. Ele não é um agente que destrói reputações, não. Relacionamentos que glorificam a Deus não fazem isso, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo continua agora trazendo um contraponto. Como nós devemos viver? Como nós não devemos viver, que é não difamar ninguém,
E agora, como nós devemos viver? Que sejamos ou que sejam pacíficos. Nós temos que ser pacificadores. Nós devemos pavimentar o caminho do diálogo, o caminho da paz, em vez de ser o quê? Geradores de difamação, geradores de conflitos. Aqueles que foram reconciliados com Deus devem buscar a reconciliação com os outros irmãos. Se há alguém que você tem que ir nessa noite, quando você sair dessa igreja, ir até ele pedir perdão, vá, meu amado irmão. Sabe por quê? Porque no Sermão da Montanha Jesus diz: os pacificadores serão chamados filhos de Deus, somente os pacificadores. E ele continua dizendo o quê? Não sejam difamadores, mas que vocês sejam o quê? Cordiais. Nós temos que ser cordiais, um homem cortês. Todo homem cortês é o homem que trata as pessoas com justiça, equidade e misericórdia. São essas as características de um homem cortês. Paulo continua: não sejam difamadores, não. Mas o que é que ele diz depois? Você tem que ser cortês, você tem que ser pacífico, cortês e dando provas de toda a cortesia para com todos. Paulo não vai dizer aqui só com o irmão, não, com todos. Nós temos que ser cordiais com todos, todas as pessoas. Pastor, o que é que significa cortesia? No grego é mansidão, brandura. Brandura, nós somos brandos, mansos de coração. E mansidão aqui não é fraqueza, não, mas é temperamento controlado por Deus. Deus, ele muda por completo. Deus, ele muda de dentro para fora. Nós somos mansos de coração. E ser manso não significa ser frouxo, não significa ser imparcial diante do mal, não. Não é manter a paz a todo custo, como as pessoas pensam que é. Não, ser manso é ser controlado por Deus, dominado por Deus, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mansidão, sabe o que é mansidão? É a assinatura da presença de Cristo na tua vida. Isso é mansidão. Mansidão, controlado, dominado. Do verso 3 ao verso 5, Paulo, ele vai mostrar que a graça, ela restabelece a nossa história pessoal com Deus. O que era que Paulo estava falando aqui? A gente viu aqui o que Paulo estava falando. Paulo, ele passa agora para uma transição. Ele estava falando do como nós deveríamos viver. E agora ele vai mostrar o que Deus fez por nós em nossas vidas. Quais esses elementos, os elementos da salvação que são claros aqui. Talvez essa seja a declaração, meus amados irmãos, mais completa do que é a salvação no Novo Testamento. Quando você lê do verso 5 até o verso 8, a declaração mais completa da salvação, como eu sei que eu sou salvo. Paulo vai elencar, enumerar, relatar, mostrar vários ingredientes da salvação. Primeiro ele vai mostrar a sua necessidade. Por que nós necessitamos de salvação? Como nós éramos, como nós vivíamos, e Paulo vai ser bem claro, éramos no passado. Qual a origem da salvação? De onde ela provém? Qual a base da salvação? Qual o meio da salvação? Qual o propósito da salvação? E qual a evidência da salvação? A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que nós necessitamos de salvação. Todo ser humano, ele nasce destituído da glória de Deus, afastado, distante de Deus, não tem jeito. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, para que famílias sejam resgatadas, para que famílias sejam curadas, para que pessoas sejam rendidas e remidas e lavadas com o sangue do Cordeiro de Deus. A necessidade de salvação, a condição da raça humana antes de Cristo, é um estado de calamidade. O homem sem Deus, ele está perdido. Ele está morto. Por isso que o Evangelho, ele começa com a má notícia. E qual é a má notícia, pastor? Todos estão perdidos, todos estão mortos, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos, pastor, todos. O pecado atingiu todas as nossas faculdades. Todas elas, razão, emoção e vontade. Todas elas, olha o que é que diz no verso 3. Pois nós também, no passado, antes da conversão, éramos
Olha a situação do homem sem Deus. Num desses pontos aqui você vai cair. Éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Essa é a situação do homem sem Deus. Estávamos assim, perdidos, mortos e condenados. Essa é a situação do homem sem Deus, antes de sermos convertidos, antes de Cristo nos encontrar. A situação de calamidade. Hoje nós sabemos, quando nós olhamos para trás, aonde nós vivíamos, quem nós éramos, homens e mulheres sem Deus. Há um grande pregador inglês, dessa vez não é Charles Spurgeon, viu? Eis a boa notícia, mas um pregador inglês chamado George Whitefield, e ele, toda vez que ele via um homem jogado, ele viveu no século XVIII, na Inglaterra, e a Inglaterra vivia no caos, porque estava em formação, não era um país de primeiro mundo ainda, em formação, havia vales, sarjeta, muita bebida, muito alcoolismo, muita droga, como ainda existe hoje. E ele, quando ele via um homem na sarjeta ali caído, na miséria, ele olhava para aquela pessoa que passava e ele disse: ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus que me alcançou. Porque nós estávamos perdidos. Meus irmãos, nós estávamos perdidos. Nós não amávamos a Deus. Foi Ele que nos amou primeiro. Nós não somos salvos por nós mesmos, não. Nós somos salvos por meio dEle e para Ele. Se Ele não tivesse colocado o seu coração em nossas vidas, hoje, nós estaríamos arruinados fatalmente, inevitavelmente arruinados, inexoravelmente arruinados e destruídos, homens e mulheres sem Deus. E Paulo faz um diagnóstico aqui sombrio da vida do homem sem Deus, a nossa condição, e nós temos que lembrar, toda a vida nós temos que lembrar quem éramos, aonde nós estávamos, para mostrar qual a diferença. Antes de sermos salvos, a primeira coisa que ele disse, que nós éramos insensatos, eram marcas registradas das nossas vidas, os nossos conceitos eram errados, os nossos valores eram invertidos, os nossos desejos estavam corrompidos, meus amados irmãos, insensatos. Essa era a condição do homem sem Deus, e Paulo vai mais longe: desobedientes. Nós éramos desobedientes às autoridades humanas, aos nossos pais, às nossas mães, às autoridades constituídas e principalmente à autoridade divina. Nós éramos desobedientes, insensatos e desobedientes. Nós éramos transgressores da lei de Deus. Era assim que nós vivíamos. A nossa condição antes de sermos salvos, ele vai dizer, no passado éramos insensatos, desobedientes e desgarrados, homens e mulheres sem norte, desgarrados, sem norte, sem direção, ovelhas sem pastor. Era assim as nossas vidas, pais sem filhos e pais, filhos sem pais, filhos sem mães. Essa era a nossa situação. Éramos, nossa condição antes de sermos salvos. E ele vai mais para frente: desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Em algum desses aqui nós cairíamos, sujeitos a todos os desejos pervertidos. É isso aqui que fala de paixão. Por isso eu digo para os jovens: está apaixonado, termine. Agora, se amar, continue, porque é de Deus. Porque se for paixão, é um desejo estragado do coração. É um desejo estragado do coração. E era assim que nós vivíamos, embriagados por todas as taças dos prazeres, tudo que nos oferecia. A nossa condição antes de sermos salvos, ele continua: escravo de todo tipo de paixões e prazeres. Ele vai dizendo: vivendo em maldade e inveja. Era assim. Vivíamos assim, rendidos à inveja, cobiçávamos o que não era nosso. Nós tínhamos malícia e maldade no nosso coração. Pessoas invejosas, elas nunca se alegram quando os outros se alegram. Éramos
assim, éramos assim, no passado, éramos no passado. Nós nunca nos alegrávamos quando os outros se alegravam. Foi por causa de inveja que Caim matou Abel. Foi por causa de inveja que os irmãos de José o venderam para ser escravo no Egito. Vários casos por causa de inveja. Éramos, no passado éramos. E ele vai mais à frente. Paixões e prazeres, vivendo em todo tipo de maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Éramos odiados e odiávamos as outras pessoas. Nós não conseguíamos viver nem conosco mesmo. Que situação do homem sem Deus! Que situação do homem sem Deus! Mas, para a graça de Deus, essa é a má notícia. O Evangelho começa com a má notícia. No passado, antes de vocês serem salvos, vocês viviam assim. Num desse aqui nós caíamos. E quem cai num é réu de todos. Essa é a situação do homem sem Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é bondoso. E Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Olha o contraponto agora, no verso 4. O surgimento, a manifestação da graça divina, a origem da graça, verso 4. Olha o que é que ele diz no verso 4. Ele nos diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, aí ele vai dizer, nosso Salvador, e o seu amor por nós. Aqui a intervenção de Deus no tempo e no espaço. Tudo mudou, tudo se transformou. Tudo mudou na nossa vida. O nosso coração foi tirado, aquele coração embrutecido, endurecido. E isso aqui mostra mais uma vez que a salvação é um ato de Deus. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, a salvação é através de Deus e por meio de Deus. A salvação não tem sua origem, sua gênese no homem, não tem, mas no coração bondoso de Deus. É por causa da sua bondade, é por causa do seu amor. A fonte de salvação, a origem da salvação é a bondade de Deus. É esse o amor de Deus pelos seus filhos. É esse o amor de Deus pelas nossas famílias. Deus, Ele nos ama de tal maneira. Como é que Ele mostra esse amor, pastor? Quando Ele envia seu Filho ao mundo. É através do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Quando Jesus vem à terra para morrer por nós, a graça, ela nos encontra, a graça é derramada nos nossos corações e ela traz transformação. E essa transformação é radical. Eu estava assistindo um vídeo ontem à noite de uma mulher chamada Rodrigues. Ela era, que ela faleceu. Ela teve um CA maligno. O nome dela é Rodrigues. Ela era uma modelo muito famosa. E ela teve um câncer terminal. E eu fui observar o testemunho dela. Ela teve um câncer. E ela disse assim: eu tenho o melhor carro do mundo. O melhor carro do mundo. Mas hoje eu só consigo me locomover através de uma cadeira de rodas. Hoje eu tenho o melhor carro do mundo, mas eu só consigo me locomover por uma cadeira de rodas. Tenho as melhores roupas do mundo, a melhor casa do mundo, mas agora eu estou enrolada num lençol simples, num hospital. Tenho muito dinheiro no banco, mas esse valor não me serve de nada. Aí ela vai dizer: passei pelos melhores hotéis, 5 estrelas de todo o mundo, e hoje a única coisa que eu consigo passar é do quarto do hospital para o quarto da UTI. Somente da UTI para o quarto, do quarto para a UTI. Ele disse: tive 7 cabeleireiros que cuidavam do meu cabelo. Hoje eu estou careca. Minha casa, meu carro, meu avião, meu dinheiro, minha reputação, nada me serviu
Agora a única certeza que eu tenho é a minha morte. É a minha morte. Mas, porém, todavia, antes de falecer, ela diz: a graça de Deus me alcançou, e eu sei que amanhã estarei no céu. Louvado seja o nome de Deus. Por isso, meu amado irmão e irmã, cuide da sua família, cuide do seu marido, valorize a sua igreja, cuide dos seus filhos. Lembre-se que a solução para as nossas vidas está em Cristo Jesus, nosso Senhor, através do que Ele fez por nós, enviando o Consolador, o Espírito Santo da verdade, trazendo regeneração aos nossos corações. É isso que o apóstolo Paulo vai falar agora, de mais um ato salvador de Deus, que é a regeneração, no verso 5, olha o que é que diz no verso 5. E Ele, Jesus, e Ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, não são as nossas obras. As nossas obras diante de Deus não passam de trapos de imundícias, já disse o profeta. Aí ele diz: de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. É assim que nós somos salvos. A lavagem da regeneração, a renovação do Espírito. Nós fomos lavados, renovados e refeitos de dentro para fora. Nenhum crente, depois de transformado, ele pode continuar da mesma forma que ele vivia no passado, não. O que é que significa regeneração, pastor? Novo nascimento. Significado específico para novo nascimento, que acontece individualmente no coração de cada pessoa, que traz transformação e mudança de vida. Somente assim. Pela justificação, Deus nos declara justo, mas pela regeneração, Deus nos transforma em justos diante de Deus. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher, através da graça de Deus. Justificados, é um ato de Cristo. Regenerados, um ato do Espírito Santo, nos tornando novos e renovados. É isso. Renovador o ato. O lavar, renovador e regenerador do Espírito Santo de Deus, nos transformando em novas criaturas, nos tornando coparticipantes, meus irmãos, da natureza divina. A regeneração é um atributo do Espírito Santo de Deus. A igreja não administra de forma nenhuma a salvação através de sacramentos, não, muito menos por causa de ordenança, não. Mas é através do Espírito Santo trazendo um lavar regenerador e renovador. Somente assim Ele lava, Ele renova e regenera. É uma ação interior do Espírito Santo, que lá em Ezequiel simboliza a água, simbolizando a purificação e a santificação. É isso. E tudo isso está ligado ao nosso Senhor e Salvador. A regeneração é uma obra de Deus, é uma obra trinitariana, é uma obra do Espírito Santo de Deus. E o homem é responsável, a partir daquele novo nascimento agora, em viver em novidade de vida, diariamente. Diariamente. E isso traz o que, pastor? Rendição. E isso traz o que, pastor, em nossas vidas? Obediência. Consciência contínua que nós devemos seguir tudo que a palavra de Deus nos diz. Ele falou 5 palavras aqui belíssimas: bondade, amor, misericordioso, regeneração e graça que nos justifica. Então foi tudo através de Deus. Foi o amor de Deus que levou Jesus Cristo à cruz, e Ele foi voluntariamente, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. O resultado do seu amor é o que Ele fez por nós, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. A graça de Deus redireciona a missão da igreja. Qual a missão da igreja? Primeiro, nós vimos aqui que a graça de Deus, ela nos traz a nós sermos obedientes civilmente
a nós termos um relacionamento interpessoal, o que ela fez por nós, trazendo regeneração e renovação. E no verso 6, ele fala dessa abundância da graça, que chegou aos nossos corações. Olha o que é que ele diz no verso 6, ele nos diz assim, meus irmãos, verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? De Jesus. Jesus é a causa, o meio, Jesus Cristo, nosso Salvador, tudo é por meio dele, para ele. E Deus, ele não derrama a graça dele através de conta-gotas, não, ele derrama correntes de águas vivas, graça abundante. É isso que ele vai falar aqui, que ele derramou sobre nós ricamente e abundantemente, correntes vivas da sua graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior para nos salvar e nos manter firme em Cristo. Casa, famílias alicerçadas na rocha. Por isso que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Tudo é por meio dele. Tudo. Que versículo é esse? Versículo 6. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Deus, nosso Salvador. Tudo é por meio dele e para ele. Tudo é por meio dele e para ele. E ele continua falando desse ato no verso 7, a fim de que, justificados agora por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É esse propósito que Deus tem para a vida dessa igreja, herdeiros de Deus e vida eterna. Meus irmãos, nós temos uma promessa, e essa promessa de sermos herdeiros não da terra, mas herdeiros do céu, seus herdeiros, e essa é nossa viva esperança. Deus não nos salvou, não, do pecado, mas no pecado para nos transformar completamente, para que nós venhamos ser os seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se o crente não tiver a esperança da vida eterna, ele é o pior dos pecadores. O propósito da salvação é a vida eterna, é essa esperança que é uma certeza que vai acontecer por meio da filiação em Cristo, o que nós vimos no verso 6, por meio dele. Porque antes nós vimos aqui o que era que acontecia nas nossas vidas, éramos escravos das nossas paixões infames. Agora nós somos filhos de Deus, a saber, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora nós recebemos o dom da vida eterna. Isso é dom de Deus, e nós temos uma viva esperança que um dia estaremos face a face com Ele. Agora, hoje e agora, nós já temos o penhor, que é a garantia da eternidade. E a herança é no céu, não é aqui. Nós temos que juntar tesouros no céu, nós temos que edificar a casa sobre a rocha hoje, para que um dia nós venhamos herdar a eternidade junto com Cristo. Somente assim. Qual é a evidência que eu sou salvo? A evidência da salvação são as boas obras. São as boas obras. Ele encerra no verso 8, esse belíssimo trecho, que fala claramente o que é e como é que nós somos salvos. Olha o que é que ele diz no verso 8, para que nós venhamos encerrar. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas, salvos não pelas boas obras, mas para fazer as boas obras. As obras a fé sem obra é morta, meus irmãos. Não adianta. O que vai dar evidência que eu sou salvo são as minhas boas obras. Não basta crer corretamente, é preciso viver corretamente através das boas obras, as práticas das boas obras. A fé é a raiz da salvação, e as boas obras, pastor, o fruto da salvação. É isso, nós temos que viver assim. Nunca foi a causa a boa obra, mas é a evidência. E o que é boa obra, pastor? É tudo que está na Bíblia.
não é só dar uma cesta básica, não, mas é principalmente obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Isso é boa obra, cumprir os seus mandamentos que nunca foram pesados. Isso é boa obra. Então não são as nossas obras que levam para o céu, mas lá em Apocalipse, João vai dizer que elas nos acompanham. Eu quero que a Amanda coloque aqui Apocalipse 14, 13. Eu quero ler junto com a igreja. Elas vão conosco para o céu. É isso que João diz aqui. Palavras de Jesus, revelada e inspirada. Vamos ler, igreja, aqui? Vamos lá? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Elas vão conosco para o céu. O nosso julgamento será pelo que nós fizemos aqui, pelo que nós estamos fazendo aqui, e elas vão nos acompanhar segundo o próprio Cristo. É Cristo que está escrevendo as cartas, ditando, e João está escrevendo. Nós vimos nessa noite 6 ingredientes essenciais para a salvação, que nós temos que viver por eles. A primeira coisa que nós vimos nessa noite é a necessidade da salvação. Devido ao que, pastor? Ao nosso pecado. Nós vimos a situação do homem sem Deus. Ele vai dizer aqui, insensatos. Ele vai dizer aqui, desobedientes, desgarrados, escravos de todas as paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Essa é a situação do homem sem Deus. Por isso que ele precisa, todo homem precisa de salvação. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Qual a origem da salvação? A bondade de Deus. Nós vimos isso, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Qual a base da salvação? Nunca foi meu mérito. O que era que eu merecia? Para o inferno. Mas é a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor, como foi visto aqui, nosso Salvador. Essa é a base da salvação. E qual o significado? A obra regeneradora, o lavar renovador do Espírito Santo de Deus. E qual o objetivo? A herança eterna, o céu que nos aguarda. E qual é a evidência? As boas obras. Nós vimos tudo isso hoje. Estamos preparados para viver tudo que foi falado aqui, esses aspectos visíveis da graça de Deus que traz salvação para as nossas vidas, a origem da graça, já trazendo como aplicação, a graça de Deus tem origem no próprio Deus, não em homens, mas ela se torna visível, claro, transparente, na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu humilde nascimento, que veio para servir, não para ser servido. Nas suas obras de misericórdia e compaixão, movido pelo seu amor. Mas sobretudo, a sua obra expiatória na cruz do Calvário, o que Ele fez por nós. Na cruz, é a cruz, a maior demonstração de amor. Segundo, nós vimos a natureza da graça. Ela é para salvar, ela é para que nós tenhamos uma herança eterna, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus é maior, muito maior, para nos salvar, em Jesus. A graça de Deus, ela brilha, ela transparece em nossos corações, que antes viviam escurecidos. Nós éramos homens e mulheres sem Deus, mas Cristo raiou em nossos corações, trazendo iluminação, trazendo regeneração, restaurando famílias, restaurando vidas, restaurando histórias. Essa igreja é um exemplo do que aconteceu. Laços que foram quebrados hoje são reconciliados através de Cristo Jesus. Nós não merecíamos o seu amor de forma nenhuma, mas Ele derramou a sua graça abundantemente,
trazendo perdão, trazendo restauração, trazendo libertação. É isso que Cristo fez e faz das nossas vidas. Meu amado irmão, se isso aqui não acalentar o teu coração nessa noite, eu não sei o que é que pode acalentar o teu coração nessa noite. Não temas, os vales vão vir. Não temas, meu irmão, não temas. Nós sabemos o tamanho que é o pecado, mas a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. A graça de Deus é superabundante. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça e dependemos da graça de Deus que nos alcançou. Qual a extensão dessa graça, pastor? É para todos os locais, em todos os cantos da terra. O papel da igreja é pregar essa palavra para que mais pessoas recebam essa graça de Deus. Homens e mulheres, através de Cristo, o que Cristo fez por nós. Por isso que meu convite é sempre que você não perca uma oportunidade. Você que é crente, se mantenha, perseverança, continuidade. E você que não é, creia em Jesus. Creia em Jesus. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Várias pessoas morrendo, jovens, que têm menos do que as nossas idades, às vezes. Nós temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. E a nossa decisão tem que ser por Cristo, em Cristo. Não perca tempo. Somente quando você crê em Cristo, você é lavado, regenerado, você é batizado com o Espírito Santo de Deus, você se torna uma nova criatura em Cristo. Não perca a oportunidade. Deus é soberano na salvação, mas o homem tem que crer, se arrepender e confessar. Esse é um papel do homem até a volta do Senhor. Nós não somos robôs, não. Nós temos que confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador para a glória de Deus. Que Ele derrama a sua graça abundantemente. Vamos cantar com o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor está cantando, como é de costume, saia do seu lugar, fale com o seu irmão, com a sua irmã, com os visitantes. Às vezes pode ter passado vários tempos que você não falou com alguém da igreja. Aproveite hoje, se movimente. Esse é o momento de você sair. Se mesmo a família vai ser toda assim, de abraço, para chegar todo mundo em casa.
garantias em Cristo Jesus. Nele somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Oremos em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças e oremos. Louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, por essa noite, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Pai Santo. Obrigado, muito obrigado, Deus, por fazer parte da tua família, ó Deus. Primeira Igreja Batista em Araripina. É um prazer, Pai Santo, estar no meio do teu povo, da tua igreja que te chama pelo teu nome, ó Deus, no meio dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo e qualquer mal. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, aplanando, ó Deus, qualquer coisa que tenha a planar. Que o Senhor nos conduza em segurança. Ó Deus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor vá de encontro aos nossos familiares que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Ó Deus, nós possamos ter um restante de semana, ó Deus, que se iniciou hoje, uma semana abençoada e abençoadora na tua presença. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.